Um salve para você que está ligado aqui na TV Liberal. Tá começando mais uma edição do Globo Esporte e eu conto com a sua participação. A hashtag é GEPará nas redes sociais, mande mensagem e participe. Começamos o programa de hoje falando de Copa do Brasil Sub-20, porque o Remo avançou para a segunda fase depois de golear o Sparta do Tocantins em um jogo quente. A tarde estava escaldante no Bainão, mas isso não foi um problema, pelo menos não para a equipe Sub-20 do Leão. Em parte da arquibancada, a família dos jogadores. A mãe do Cauã marcou presença e o irmão do goleiro, João Vitor, também. Ele não torce para o Remo, mas garantiu que dessa vez não estava secando. Como meu irmão joga no Remo, eu estou para apoiar. Desde o ano passado ele é jogador do Clube do Remo, então eu venho apoiar o Clube do Remo, né? Apesar de eu torcer para o Paysandu. Mãe de jogador é aquela que acompanha todos os jogos e tudo, a vida do filho, do atleta, né? E do time todo. Só amor de mãe para aguentar esse calorão aqui? É, mana, só amor de mãe mesmo, porque se fosse outra coisa, não tinha condição. Apesar do apoio da galera, quem saiu na frente foi o Sparta do Tocantins. A defesa azulina vacilou e o Everton marcou o primeiro da tarde. O Leão chegou pela primeira vez na assistência de Canu para Felipinho. Depois, em uma tabelinha com Ramires, Canu se livrou da marcação tocantinense e empatou a partida. Só que o segundo gol azulino não demorou. Minutos depois, Ramires deu passe para Cauã fazer o dele. 2-1 para o Leão. Na bola parada, Felipinho fez cobrança e Brito, grande defesa. No segundo tempo, o Remo continuou pressionando. Solano arriscou de cabeça e Canu de bicicleta. Que ousadia, hein? Na sequência, Solano deu a assistência e Ramires, na tranquilidade, fez o terceiro do Leão. Depois disso, a arbitragem viu pênalti de Jonas, lance muito contestado pelos tocantinenses. Matheus Greco foi para a cobrança e, com direito a uma paradinha, converteu. Quando a partida estava prestes a acabar, o árbitro José Alves Júnior teve um pouquinho mais de trabalho. Ian fez falta, recebeu o segundo amarelo e foi expulso da partida. Jonas também foi para o vestiário mais cedo. Com um placar de 4-1 para o Remo, a vaga para a segunda fase da Copa do Brasil Sub-20 ficou com o Leão. Um horário como esse, o sol escaldante, né? Mas a nossa equipe se comportou bem, mesmo saindo atrás do placar. E a gente conseguiu reverter a situação e os meninos estão de parabéns, nossos atletas. Um dos destaques da partida foi o atacante Canu. Ele faz parte do elenco profissional do Remo e disse inspirar em um jogador da seleção brasileira para fazer gols aqui no Bainão. Os caras ficam me chamando de pombo, de Richard, isso aí teve que sair, né? Aí aquele cara ali puxou a comemoração e é isso. E aí tu te inspirou no Richarlison também, naquele lance ali que tu fizeste uma bicicleta? Sim, me inspirei nele porque sempre quando eu vejo aquele gol dele lá, eu quero meter um gol igual aquele. Sempre quando eu vejo uma bola alta eu tento fazer um gol de bike. Uma hora sai. Uma hora vai sair, mas só não desistir. Vai. Boa, garoto. Já o time profissional do Remo viaja hoje à tarde para Alagoas. Domingo, o Leão enfrenta o CSA no estádio Rei Pelé, em Maceió. Ontem quem falou sobre esse desafio foi o zagueiro Ícaro. Vamos ver. O grupo está focado para a gente ganhar essas partidas que faltam, né? Não só de domingo, como a do Altos também. Para a gente conseguir essa tão sonhada classificação. Se tudo der certo durante as duas rodadas aí, a gente consiga uma classificação tão esperada em entre aspas, um milagre, assim, né? Mas a gente sonha, com certeza, e a gente vai em busca disso. Um time que quer vencer tem que ser agressivo, tem que marcar em cima, ganhar praticamente todas as bolas aí para que a gente sempre leve a superioridade. Temos 1% ainda de chances aí de classificação, vamos acreditar, então vamos com tudo para cima do CSA.
Bom, e no CSA a preocupação é com a quantidade de jogadores pendurados e que podem desfalcar a equipe na última rodada decisiva. Contra-ataque na frente. Essa imagem aí é muito comum em jogos do CSA pela Série C. Tomar um cartão nem sempre é um problema, mas no próximo jogo contra o Remo, alguns jogadores estão literalmente pendurados. E no caso de receberem mais algum cartão, vão desfalcar o time no último jogo dessa primeira fase contra o Amazonas. E olha que a lista de pendurados não é pequena. Ao todo, 9 jogadores estão com 2 cartões amarelos, sendo 7 do time titular e 2 do time reserva. São eles o goleiro Dalberson, os zagueiros Ednei e Rafael Foster, o meio-campista Tomás Bastos e os atacantes Taliari e Iago Teles. Completam essa lista o zagueiro Paulo Sérgio e o atacante Rainer. E é um quesito a mais a ser trabalhado durante a semana pelo técnico Marcelo Cabo, pela comissão técnica, para fazer com que esses jogadores tenham a calma, tenham paciência e evitem tomar o terceiro cartão amarelo, desfalcando assim o CSA na partida decisiva lá contra o Amazonas. Jogadores que vêm se destacando, como o goleiro Dalberson, autor de defesas importantes na competição, ou o atacante Gabriel Taliari, uma referência no ataque, podem desfalcar o time nessa reta final da competição, o que não é bom. Não basta somente ter jogadores pendurados, são jogadores que se destacam, né? O goleiro Dalberson é um grande exemplo, a dupla de zaga é uma dupla que já vem atuando há muito tempo, já tem um entrosamento, sem sombra de dúvidas, já está conhecendo bem o sistema do Marcelo Cabo, né? Tomás Bastos é o homem da bola parada, o Gabriel Taliari é o grande destaque do CSA, a gente pode dizer assim. Então são peças fundamentais, peças muito importantes que o CSA tem, que podem fazer falta numa eventual possibilidade de buscar essa classificação ainda no último jogo. Durante toda a competição, o time marujo tomou 50 cartões amarelos e 3 cartões vermelhos. Números altos que podem fazer a diferença, já que, de acordo com o artigo 16 do regulamento da competição, o menor número de cartões amarelos pode ser adotado como forma de desempate. Mas qual poderia ser a melhor estratégia para o técnico Marcelo Cabo adotar, garantir o resultado e o maior número de jogadores possíveis para o jogo contra o Amazonas? Eu acho que o Marcelo Cabo tem que trabalhar principalmente esse lado psicológico, esse lado emocional, né? Sem sombra de dúvida, encaro essa como sendo uma das maiores dificuldades para essa primeira partida já contra o Remo, né? Vamos falar do Paysandu agora. O Papão enfrenta o Pouso Alegre domingo na Curuzu, contando com os belos gols do atacante Vinícius Leite. O golaço de Vinícius Leite ainda é assunto na Curuzu. Com certeza esse, para mim, foi o mais importante, por tudo que cercava o jogo, pela nossa posição na tabela também, então sem dúvida esse gol foi o mais importante. Vinícius voltou ao Papão em março para disputar o Campeonato Paraense, depois de iniciar a temporada no Vila Nova. Até aqui foram 22 participações em jogos, 4 gols, um deles, como disse, no Repá, além de 2 assistências. Na reta final da Série C, o atacante bicolor está se sentindo muito melhor. Como o professor Hélio dos Anjos me conhece bastante, ele me dá essa liberdade de poder flutuar, inclusive a assistência que eu dei para o segundo gol foi do outro lado. Então com ele eu tenho essa liberdade, me sinto muito bem. Se ele me optar por jogar de meia, eu consigo também fazer essa função. Mas eu estou bem feliz porque eu estou conseguindo render mais, estou conseguindo... Minha parte física está melhor agora, então eu tenho certeza que vou ajudar muito. Domingo, o Paysandu fará o último jogo da primeira fase em casa na Curuzu. Por causa de uma punição do STJD, apenas mulheres, crianças e adolescentes com até 16 anos poderão acompanhar a partida contra o já rebaixado Pouso Alegre. Evitar sustos como aconteceu contra o Náutico é um dos objetivos da equipe. A gente sabe que a equipe deles vão vir, como já estão rebaixados, eles vão jogar, vão optar por jogar, então a gente tem que ter todos os cuidados para não cair na armadilha do adversário. O Papão defende ainda uma invencibilidade de 6 jogos. É a equipe que vive o melhor momento da competição. Está a 3 rodadas dentro do G8. Vencer quem já está cumprindo tabela é fundamental para encaminhar a classificação para o quadrangular do acesso. A gente vem numa crescente muito boa, a gente vem de 6 jogos sem perder. A gente sabe que a gente tinha isso no grupo, que a parte final a gente tinha que aumentar o nível para poder chegar nessa parte final do campeonato brigando, e se conseguir a classificação a gente continuar na mesma pegada na outra fase.
Agora o assunto é a segunda divisão do Campeonato Paraense. Atlético Paraense e Parauapebas jogaram ontem no estádio Rosenão, fechando a primeira rodada e a partida ficou no 1-1. Jairo abriu o placar para o Atlético Paraense. Depois, Thiago Mafra, ex-Remo, fez de cabeça o gol do Parauapebas e deixou tudo igual, 1-1. E o Parauapebas vai ser o adversário do Gavião QKTG domingo no Zinho Oliveira, na estreia do time indígena da aldeia Gavião, em Bom Jesus do Tocantins. O treinamento do Gavião QKTG para segundinha tá com tudo e tá pesado. Por lá existe uma mescla do futebol com os esportes tradicionais indígenas, deixando o trabalho bem mais intenso. Na corrida com varinha, os jogadores dão a vida. O projeto é implantar os conhecimentos tradicionais do nosso povo na área do esporte, tentar conciliar. Então é um projeto que a gente vai estar trabalhando com a categoria de base e a escolinha, né, que a gente já começou. Mas a gente observa que, como é mesclado, tem maioria dos brancos, né, a gente tenta adaptar o mínimo possível do que nós façamos, do que nós fizemos, do que nós fazemos, na realidade, no esporte tradicional. O treinamento é na aldeia Gavião QKTG, que fica em Bom Jesus do Tocantins, onde moram aproximadamente 760 pessoas e fica a 70 quilômetros de Marabá. Crite é nascido e criado na comunidade, tem 27 anos e há 3 se dedica ao futebol profissional. Para o volante, os esportes tradicionais têm sido um importante diferencial na preparação para a temporada deste ano. Nosso fortalecimento, vamos dizer assim, muscular, né? Ficar forte e tudo, então com certeza isso é importante e ajuda nós, como se fosse nossa academia, né? No ano passado, o Gavião QKTG também disputou a segundinha. Na fase de grupos da competição, fez 4 pontos em 5 jogos e foi eliminado logo na primeira fase. Este ano, o primeiro time de futebol profissional indígena do Brasil quer chegar mais longe na competição. Por isso, começou a treinar no início de julho. O primeiro adversário é o Parauapebas, que estava no mesmo grupo do Gavião no ano passado. Foi o primeiro lugar da tabela pelo grupo D, mas acabou eliminado na fase seguinte. Vai chegando a hora da estreia, o pessoal vai ficando nervoso, vai dando frio na barriga. A gente, como um dos mais experientes do grupo, também sente isso. Mas a gente procura tranquilizar nossos companheiros para que eles possam entrar o mais leve possível dentro do jogo e poder desempenhar o melhor que eles têm para poder ajudar a equipe do Gavião. O trabalho é para voltar a uma boa fase. A primeira vez que o Gavião QKTG esteve na primeira divisão do Campeonato Paraense foi em 2014. No ano seguinte, o time foi rebaixado e só voltou ao Parazão em 2021, quando encarou a zona de rebaixamento de novo. Agora o Gavião espera voltar à elite do futebol paraense. A gente não pode prometer, porque a gente também tem outros adversários também qualificados da mesma altura que nós. Mas o que o torcedor pode esperar da gente é muita entrega, muita vontade, né, e muita determinação. Claro que o acesso é um sonho, né, é algo que a gente vem buscando e a gente não vai entrar de qualquer jeito. A gente tem algumas metas traçadas, né? E essas metas sendo batidas, consecutivamente a gente vai chegar no acesso. Muito bem, hora das mensagens agora dos telespectadores. O Adriano Vigiense, o Remo vai com sangue nos olhos, rumo à vitória e quem sabe levar a classificação. Fé na Nazinha. Valeu, Adriano. Obrigado pela participação. O Edson Ramos está por aqui também. Boa tarde, André. Últimos dias de preparação do Paysandu para o jogo de domingo contra o Pouso Alegre. Posso dizer que o Papão tem um elenco de qualidade em crescimento. Não adianta secar, rumo à Série B 2024. E o Darilson Bittencourt, boa tarde, André. Domingo a galera do Avante Bicolor de Abaetetuba estará presente na Curuzu, somente com mulheres e crianças apoiando o Papão rumo ao acesso. Obrigado, galera. Valeu, bom jogo para vocês aí. E depois do intervalo tem a expectativa da convocação de Fernando Diniz para a seleção brasileira, que vai jogar contra a Bolívia aqui em Belém no dia 8 de setembro. Eu espero por você. Tchau.